Nossa Bíblia, em nome de Jesus. Estava falando sobre a presença do Senhor, né? E o Senhor me deu a palavra sobre Atos 2, tá? Se vocês quiserem abrir as Bíblias aí. Atos 2. Bendito seja o nome do Senhor. Isadora. Glória a Deus, louvado seja Deus. A Isadora também, né, Isadora? Seja bem-vinda, tá, querida? A Isadora vem também. Seja bem-vinda, visitante, seja bem-vindo. Pode cantar aí, galera. É um prazer, com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém, seja bem-vindo, viu, Isadora, em nome de Jesus. Isadora Pompeu, não é não? É isso? Isadora Pompeu é um amigo nosso que tocou aqui em São Paulo, né, em vários lugares, até fora do país também, com a Isadora Pompeu. É o Piel. Eu até veio aqui também pregar, né, e contar o testemunho dele. Foi uma bênção. Louvado seja Deus. Todos já abriram, igreja? Atos 2, 1 até o 4, tá? Atos 2, 1 até o 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo. É isso. Pode se assentar. Essa é a nossa palavra. Eu vou ser bem rápido, porque hoje temos a ceia que ministrar. A gente sempre faz a nossa ceia dia primeiro domingo do mês. Igreja, eu estava meditando, né? Pensando em alguns momentos de muitas coisas que acontecem todos os dias na nossa vida de pastor, né? Na nossa vida de ministro da palavra do Senhor, na nossa vida como líderes espirituais que somos aqui no Ministério Estrela da Manhã. Embora pareça ser uma dimensão pequena, mas muita gente nos assiste, muita gente é tocada, muita gente é alcançada através dos departamentos do Ministério Estrela da Manhã. Inclusive a África, nós temos projeto lá, Moçambique, projetos em Angola, projetos com pessoas nos Estados Unidos, almas que nós temos alcançado através da mensagem, dos vídeos, dos aplicativos. Europa, né? Pastores que assistem, que nos assistem através dos nossos cultos aqui, né? E Coreia do Sul, China, Japão, esses dias o Senhor, Indonésia, meu Deus, são tantos os lugares que nós temos chegado através das nossas singelas participações aqui, né, no ministério. Quando a gente olha fisicamente com o nosso olhar humano, a gente acha que é pequeno, mas quando você olha para uma dimensão, uma ótica espiritual, uma dimensão espiritual, é totalmente diferente, porque o alcance é muito grande. Inclusive, o programa da rádio,
A gente até dá um tempo com o rádio, né, com a rádio, mas eu vi que os jovens precisam estarem lá. Aleluia! Hoje foi a participação da Gabriela, eu fiquei surpresa, né? Tem um espacinho na agenda para ir lá, né, Gabriela? Hoje a Gabriela foi o nosso convidado do programa de hoje, com a Bispa Luciana. Outro dia foi o Luiz. E assim a gente vai indo de acordo com o que Deus vai falando ao nosso coração, né? E a gente vai fazendo aquilo que o Espírito Santo nos ordena. E na rádio a gente chegou a muitos alcances, Afeganistão, Uruguai, Argentina. A gente está chegando em muitos lugares através da rádio, mas eu falo não de imagem, mas de som, né? Das ondas sonoras da rádio. Nós temos audiência no nosso programa, que se chama programa Revelação, né? Foi esse o título que Deus me deu quando eu fui para a rádio, Revelação. Já tem 4 anos e ele é o topo da audiência da rádio. Tem 24 horas que a rádio fica no ar. Nosso programa é líder em audiência, né? Para a glória do Senhor Jesus. Que a gente faz com muita transparência, a gente faz com muita dedicação, né? Tudo que a gente faz, a gente se desgasta mesmo. A gente gasta tempo, né? Para poder fazer essas obras evangelísticas no ministério. E Deus, ele vai dando crescimento, né? A gente vai plantando, a gente planta, um vem regando e Deus vai dando crescimento. Uns plantam, outros regam e Deus, ele dá o crescimento. E ele tem dado esse crescimento pra gente. Inclusive, eu estou com pouco tempo de Instagram, já do ministério, eu tinha o meu pessoal. E quando a gente se dedicou ao Instagram, essa semana mesmo mudou 2 ou 3 vezes as visualizações. Um dia estava 2.000, daqui a pouco estava 7.000, daqui a pouco foi para 11.000, agora está 14.000. Glória a Deus! Essa semana mudou de 2.000 para 14.000 só essa semana. Então, como é que a gente explica isso? A gente explica porque a gente se dedica, porque a gente se entrega, porque a gente faz aquilo que a obra de Deus, a palavra de Deus nos cobra, que é santidade, busca, lealdade aos céus. E Deus, ele se responsabiliza de levar a gente onde Ele quiser que a gente alcance. Ele diz, ide, né, por todo mundo, batizando, pregando e fazendo discípulos. É o que nós temos feito. A gente tem pregado, tem evangelizado, a gente está batizando, por exemplo, tem um monte de gente para batizar, né? Tem um monte de gente para batizar. E muitas pessoas, Ronaldo, eles nem vêm no culto, eles vão para outro lugar, né, Lu? Sim. Às vezes tem gente que vem e de repente não fica, mas está em outro lugar, mas é isso que Deus quer. Deus, ele é uma bandeira só, o céu, ele é um só, né? E o reino é para todos, mas o reino é um só para todos. Então não tem assim distinção de placa, de denominação. Eu quero que as pessoas venham e sejam tocadas e sejam convencidas através do Espírito Santo de quem Deus é de verdade, né? E assim elas consigam continuar andando e sendo justos e fiéis a Deus, independente de ser comigo ou de ser na casa da pastora Madalena, nos cultos de quarta, de terça, ou que seja com a bispa Luciana nos cultos de sexta. Isso, né, isso não tem como você medir isso e falar, olha, vem pra cá. Não, a pessoa ela pode ser leal onde ela achar que Deus está. Onde a gente encontra Deus, onde a gente busca Deus. Tá entendendo? A gente encontra Deus onde a gente busca. E se a gente tiver que buscar, que seja aqui, que seja lá em São Mateus, ou que seja na Brasilina, lá nos outros cultos que a gente faz.
que seja na China, que seja em Moçambique, que seja nos Estados Unidos, seja onde for, mas que nós tenhamos a convicção de que precisamos ser leais a Deus, independente de lugar, independente de pastor. Porque o pastor, ele vem para instruir, vem para dar direção e ser instrumento de Deus nas mãos de Deus, para que vocês possam conhecer a Deus e serem instruídos aí através do Espírito Santo, né? E aqui eu estava falando com Deus esses dias e a gente tem tanta dúvida. A gente que chega agora, cheguei um dia sem saber de nada na igreja, né? E aí, de repente, eu fui tocado pelo Espírito Santo e tem muita dúvida sobre isso, sobre a presença de Deus na nossa vida. Eu já vi essa semana mesmo algumas perguntas sobre: eu tenho o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo, eu tenho dom, não tenho dom, eu sou usado, eu não sou usado, sabe? E a gente não pode medir isso, porque isso vem da fé de cada um e da conduta de cada um com Deus. Entende, Wesley? Como é que eu vou? Eu não posso falar: Wesley, você não tem o Espírito Santo. Eu não tenho esse direito, nem tenho esse poder. Ou Neide, você não tem o Espírito Santo. Ou Alisson, você não tem dom. Não. Eu não sabia nem que eu ia pregar um dia. Eu nem sabia que um dia ia ser pastora e, consequentemente, ungida apóstola. E estaria ungindo outras pessoas, outros discípulos. Nunca! Eu cheguei na presença de Deus, como eu vi no mundo cantando, eu achei que eu só ia cantar. Mas Deus me deu o departamento de comunicação, deu o departamento de jovens, de senhoras, né, de crianças, deu a rádio, departamento de comunicação, deu os aplicativos. Agora, não que eu descobri agora, mas eu já trabalhei com reportagem, com filmagem, há alguns anos atrás. Eu coloquei isso também em prática agora. Agora está todo mundo achando: não é você virou repórter da noite para o dia? Não, meu querido. Foi há mais de 15 anos eu trabalho com comunicação e Deus me instruiu a fazer isso e me deu a graça de estar trabalhando com reportagem, para ter conteúdos. E onde eu vou, eu falo só de Deus. Isso não é para me promover, não é para me engrandecer, não é para me gloriar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E ai de mim se tentar dividir a glória dele comigo. Quem sou eu para tentar dividir a glória do Todo-Poderoso comigo, mesmo que sou pó e cinza? Nunca. Eu tenho esse discernimento. Tudo que eu faço aqui é por amor à obra de Deus, por amor a almas e por amor a Deus. Então Ele vai abrindo esses caminhos. É natural que Deus abra esses caminhos grandes. É natural que Deus instrua você, dá estratégias para você fazer. Mas eu falei para Deus que eu queria só cantar, mas Ele não queria só que eu ficasse só louvando. Ele queria algo mais de mim. E isso foi crescendo. As coisas foram acontecendo por causa da minha entrega. E eu fui reconhecendo os chamados que Deus tinha na minha vida, os departamentos que Deus tinha, que queria que eu desenvolvesse. E fui praticando. Eu não limitei Deus em nada do que Ele quis fazer comigo, porque eu achei que eu não era digna disso. Nunca. Ninguém é digno. Eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Ninguém é digno. A Bíblia diz isso, que ninguém. Se a gente for achar dignidade do ser humano para ter a glória de Deus, ninguém é digno disso. Mas Ele, por amor e misericórdia, Ele nos entrega. Entende? Então, através da nossa conduta, do nosso relacionamento e da nossa busca, é que nós vamos entrando em lugares mais profundos na presença de Deus, para que Deus possa nos revelar e nos fazer sentir no fundo do nosso coração o que verdadeiramente Ele quer de cada um de nós. Está entendendo? Então, quando eu vi essa confusão, esse movimento durante essa semana em relação a isso, Deus falou: fala sobre Pentecostes. Fala sobre Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Fala como foi que aconteceu. Eu vou falar. Depois de Jesus ter sido crucificado, ou Amanda, Ele
Ficou 40 dias ainda. Eu gosto de estudar os detalhes, porque o detalhe faz toda a diferença. Porque às vezes as pessoas falam, Jesus morreu, e crucificaram ele sexta, sábado, ressuscitou no domingo de Páscoa, foi até o inferno, falou com o diabo, pegou a chave, falou com a morte, né? A morte, onde está o sol brilhando, e saiu e foi embora. Não. Jesus ficou 40 dias ainda, em glória. Ninguém podia nem tocar nele. Tanto é que quando Tomé, que viu ele, Maria chegou falando, Lu, que ele tinha ressuscitado e que o túmulo estava vazio, aí houve-se todo aquele alvoroço, dizendo que eles tinham levado o corpo de Jesus, mas Jesus já tinha saído do sepulcro e foi entrar. A Bíblia até diz que Jesus foi comer na praia peixe e pão. Comer? Mas esse tempo vai comer pão e peixe. Ele comeu. Ele se assentou à praia, fez uma fogueirinha, pegou uns 2 peixinhos e partiu o pão e comeu. Depois que ele foi crucificado e foi ressuscitado, ressurreto. Então, quando eles ficaram desesperados, porque Jesus tinha dito para eles, Amanda, que olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas quando eu subir até o meu Pai e ficar à direita do meu Pai, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês vão ter o Espírito Santo, o poder, o revestimento de poder. Revestimento de poder. E isso não ficou para sacerdote, só para sacerdote, nem só para rei, e nem só para profeta, como era no Velho Testamento. Wesley, o Velho Testamento era assim. Só quem tinha a chance, entre aspas, de poder ter o Espírito de Deus, era quem era rei, sacerdote e profeta. E depois que Jesus foi crucificado, o véu se rasgou, como diz a Bíblia. Todo mundo tem acesso a ele, desde que você queira, desde que você busque isso. Entende? Mas como é que você pode ser tocado pelo Espírito Santo? Lembra de daqui para trás tudo que eu falei? Tudo que eu falei. Se separar, se desintoxicar, você se santificar, se purificar. É o teu dia a dia, a tua conduta que vai fazer com que você atraia essa glória para a tua vida. Aí você vai descobrindo qual é o talento que você tem, qual é a capacitação que Deus te deu para desempenhar, desenvolver o papel dentro do departamento do ministério. Porque sem poder, ninguém pode fazer nada. Ele disse, o Davi, disse para os apóstolos, aqui ó, Atos 1:9. Atos 1:9. Ele disse, nós acabamos de ler o texto aqui também, deixa eu só abrir aqui. Nós lemos que todo mundo estava lá em Pentecostes. Todo mundo estava reunido. Estava um lá na casa, outro lá no trabalho, outro na roça, outro no videogame, outro na Netflix. Não. Ele estava todo mundo reunido no mesmo espírito, ó, numa só comunhão. Todo mundo querendo a mesma coisa. Eles estavam em oração. Wesley. Eles estavam em oração, Luiz. Como é que a gente vai querer atrair as coisas de Deus sem estar separado, reunido em espírito? Meu querido. As coisas de Deus são simples. É a gente que embanana tudo. É a gente que põe um monte de impedimento. Não pode por causa disso, não pode por causa daquilo. Vou te mostrar que não é isso. Você vai na tua cabeça de alguém que não conhece as coisas espirituais. Está entendendo? Aqui, Atos 1:4. Vamos lá, 1:4, Atos 1:4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: e de mim ouvistes. Foi o apóstolo Paulo que falou. Colocou aí, Lu? Aqui. 4. E dá para ver? E tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse a ele: e que de mim ouves. Foi Paulo falando, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falando para eles. Aqui foi Paulo falando. E aí, eles ouviram essa direção, esse comando, Amanda. Ouviram esse comando e eles obedeceram. Porque as coisas de Deus só acontecem quando Ele dá o comando e a gente obedece. Porque eles queriam sacrificar. Muita gente quer sacrificar. Eu vou fazer essa campanha para Deus me dar isso. Olha isso. Eu vou fazer esse voto para Deus me dar isso. Eu vou fazer aquilo para Deus fazer. Deus não é troca. Deus não é barganha. Eu até entendo na campanha, eu entendo no voto, mas tem coisa que é distinta a essas coisas. Tem coisas que é paralelo a essas coisas. Tem coisa que Deus fala, faz isso. E você precisa obedecer. Mas você não vai fazer só porque alguém fez e deu certo com outra pessoa. Porque de repente não é assim que funciona com você. De repente não é assim que funciona com você. Está entendendo? Não é assim. E eles ficaram reunidos. Aí, Jesus havia subido aos céus. Aqui Atos 1:9. Vamos lá para o 9 agora. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas. E uma... É que eu estou sem óculos, tá? No vento. E recebeu ocultamente, é isso? Ocultando os olhos, os seus olhos. Acho que ela está em cima. Ocultando seus olhos. Jesus havia subido aos céus. Obrigado. Será que serve? Serve não. Ficou muito embaçado. Deixa eu ver também. Lá no comecinho, quando a Maria Madalena foi até... Obrigado. Maria Madalena foi até o sepulcro, Jesus já não estava mais lá e ninguém acreditou nela. Foi a casa de Pedro. Eles estavam lá. Jesus não estava mais no sepulcro. Aí arrumaram uma confusão dizendo que o corpo tinha sido roubado. Mas Jesus não tinha falado para eles? Sim. O Senhor não tinha falado para ele, olha, eu vou subir. Eles não acreditaram. Se embananaram inteiro, esquecendo do que Jesus tinha dito, porque ficaram apavorados que o mestre não estava mais ali. Quando você está só, a sensação que você dá é que você está perdido. Você acaba esquecendo de coisa que Jesus falou quando o problema chega, Wesley. Meu Deus! Você esquece do que ele falou. E acaba se embananando. E de repente, se não tiver alguém para te parar e te brecar e te dar um conselho, você faz besteira. Você faz besteira. E de repente, não sou humilhante. Será que roubaram? Ai, meu querido, mas você não viu Jesus falar, ministrar, que ele ia no terceiro dia, ele ia ser crucificado no terceiro dia, ele ia ressuscitar. E 40 dias ficou ali. E nesse dia, depois da ascensão de Jesus, ele falou, pode ficar em Jerusalém. Pode ficar exatamente onde vocês estão. Não vão fazer nada que eu não tenha instruído antes. Não façam nada que eu não venha direcionar antes. Até que venha do alto. Até que desça do alto. Poder! Para que vocês sejam revestidos. Para que vocês possam fazer obra. Porque sem poder ninguém faz não. Ninguém faz obra. Porque é o poder que transforma. Primeiro. O poder, a graça que está em você é que convence
a pessoa que Deus é Deus. É o Espírito Santo que está em você, que através das ministrações, através das orações, através de tudo que você fala de Deus, é que vai convencer a pessoa de quem você é, de quem Deus é. Se não tiver poder, são meras palavras. Se não tiver o Espírito Santo, é perda de tempo. É sério. Eu não vou ficar aqui falando um monte de balela para tentar convencer você que o reino de Deus é isso aí que falam por aí. Não. Eu vou falar para você que é assim que funciona, porque eu estou aqui. Hoje você veio aqui, nossa, sua vida vai ser transformada. Vai. Desde que você seja revestido de poder. Desde que você seja revestido de graça. Eu vou sair. É de ministério que eu estou falando? É de ministério. Eu canto. Se não tiver o Espírito Santo, é só uma dança. É só uma música. Meu Deus. Eu danço. Mas se não tiver o Espírito Santo, é só um corpo se movimentando, sem poder algum. É verdade. É só uma apresentação. É só um reflexo de você mesmo. Entende? Eu estou pregando aqui, mas se não tiver o Espírito Santo, é a palavra, mas não tem poder para mudar. É verdade. Não tem poder? Tem pra mudar. Não tem poder para transformar. Não tem poder para libertar. Não tem. Então muita gente está aí pregando, falando, dançando, louvando, uma voz linda, com uma oratória perfeita, mas não está convencendo. Meu Deus. Amanda linda, não está libertando, não está curando. Neide, não está curando, não está o Alisson. E as pessoas estão entrando e saindo, e a vida continua do mesmo Jeito. porque não estão mais se portando, Luiz, com o poder, com o revestimento do poder do Espírito Santo. Não foi hoje que eu recebi essa semana, tá? Acho que foi terça ou quarta que Deus me deu essa palavra aqui. Para a glória dele. Por isso que Deus falou, eu quero que coloque louvor, só que atraia a presença do Espírito Santo. Aleluia. Eu quero que você pregue antes do louvor a desintoxicação, para que eles entendam, É verdade. Aleluia. para ela fazer a diferença na sua vida a partir de hoje. De que adianta eu ter casa, carrão, ter dinheiro, se eu não tenho o que me move para morar no céu? É que a gente passe esse tempo aqui e depois a gente suba, como Jesus também subiu. De que a gente viva as promessas do reino do céu, eternamente ao lado dele. De que me vale? De que me vale, Luiz? Eu vim todo domingo. Consequentemente. Ou às vezes até aleatoriamente. Venho aqui, ouço a palavra e vou para minha casa e volto. Isso vira ciclo. Se você não entende, não ecoa e não pratica isso, essa verdade, no seu dia a dia, na sua vida, você vai perder tempo. Eu vou te falar, infelizmente. Você vai ficar 1h30, 2 horas, até 3 às vezes, sentado ouvindo louvor e vendo eu pregar. E tendo arrepio e tendo, eu gosto tanto daqui, mas esse gosto tanto daqui não vai fazer diferença. Se você realmente não viver aquilo que a palavra diz para você viver, para que haja essa transformação, essa verdade. A verdade não é eu que digo, a verdade é Ele que diz. Aleluia. A verdade é Ele, não sou eu que transformo, é Ele que transforma. Você vai pregar os 4 cantos da terra, mas se você não tiver verdade, você só vai fazer viagem e conhecer o mundo. É sério. É muito sério isso. O reino espiritual reconhece. Eu orei tanto, eu orei muito. A oração move o coração de Deus. Eu orei muitos anos, a gente sabe. Era anos e anos subindo um monte, e fazendo voto, e levando nomes de pessoas, e colocando no azeite. E orando para Deus, clamando, Deus, eu quero alma. Deus, eu quero ganhar alma para o Senhor. Deus, eu quero chegar aos 4 cantos da terra, que é a tua palavra que diz, eu não vou limitar o Senhor. Eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, e eu estiver no Senhor, pode pedir o que quiseres, é a palavra que diz.
Se eu estiver em vós, vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, você pode pedir o que quiser. E sabe o que eu pedi, Amanda? Eu pedi a alma. Eu pedia para Deus para mim ser usada como instrumento para curar as pessoas, para libertar as pessoas, para que as pessoas chegassem até a mim e eu fosse um instrumento de cura, de libertação na vida dessas almas. Ah, mas Deus te levou em todo lugar. Foi Ele que levou. Porque primeiro eu busquei o reino dos céus. Primeiro eu busquei o reino de Deus. E a justiça dele me trouxe todas as outras coisas. E as pessoas não entendem como é que a gente chega nos lugares onde a gente está chegando. Como é que alguém chega na África e tem um monte de criancinha lá? Acho que mais de 100 ou quase 200 crianças que a gente assiste daqui do Brasil. Eu não conheço ainda essas crianças, mas elas estão lá do outro lado do mundo. Elas estão lá, eu não conheço nenhum pastor só de mensagem, de chamada de vídeo. Mas Deus, Wesley, Deus, Ronaldo, deu um jeito de eu chegar até lá através da unção e fez com que o ministério Senhor do Meio chegasse na África. Eu não sabia. Como é que ele faz Como que você se explica isso? Ninguém explica Deus. Ele faz e acabou. Eu estou no Brasil, continente africano. Você entende? Ele move. Não era. João Batista não tinha um carro alegórico com um trio elétrico em cima, falando: vem pra cá pro deserto, que eu estou aqui pregando no deserto. João Batista não tinha nem roupa, nem comida, ele comia mel silvestre e gafanhoto. Não tinha um terno lindo, um sapato lindo para pregar. Ele não tinha, ele tinha uma voz que clamava no deserto. É assim que a Bíblia diz. Uma voz que clama no deserto, não tinha story, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Mas a unção, meus queridos, fazia com que a voz dele alcançasse essas pessoas e atraíssem elas até onde ele estava. Aleluia. Olha que lindo isso. Isso é o poder de Deus. Quando existe o Espírito Santo. Quando existe, eu estou vendo um monte de espírito de engano no meio da igreja. Muita gente. Isso é um perigo. Isso é um perigo, é um engano do diabo. Muitas vezes dizendo que é Deus e não é. É obra do mal persuadindo a pessoa. E a pessoa está crente que ela está falando coisas de Deus e não é, Luiz. Eu até vi esses dias, eu fui indicado há um tempo atrás, um filme para me assistir. Eu assisti e eu mandei para eles. Falei: olha aí as facetas do diabo. Olha as facetas do diabo. Sabe? E as pessoas ficam escravas, sem saber que por trás existe um demônio trabalhando para que as pessoas façam exatamente aquilo que ele quer. Se você tem essa convicção e essa percepção do Espírito Santo, você não vai ser enganado. Verdade. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E através da sua libertação, você vai ter o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai te convencer, não vai te deixar enganado. E nem deixar o diabo te convencer da mentira dele. Eu estou preocupado com isso essa semana. Eu preciso convencê-los. Deus precisa convencê-los através do Espírito Santo que você precisa ter realmente o Espírito Santo verdadeiro. Não aquele que fala em outros idiomas, porque o diabo não fala em língua estranha. Não. 1 Coríntios 12, 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada vale. Ou seja, língua do homem são idiomas. Português, espanhol, inglês, italiano. Língua dos homens. E a língua dos anjos, essa língua estranha que a gente escuta aí quando a gente está no ápice, quando a gente consegue alcançar uma espiritualidade, uma unção forte que você não consegue se controlar. E aí você começa a liberar essas línguas estranhas que vêm realmente do teu espírito, porque você tem o Espírito Santo. Está entendendo?
Aí tem gente que fala, o diabo está aí falando língua estranha. Mas irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Língua estranha. O diabo fala em língua estranha. O diabo fala em idiomas antigos, milenários, que nem existe mais, nem se fala mais. Aí eles falam que a língua estranha só quem fala quem tem o Espírito Santo. Entende? Já fala em idiomas antigos, milenares. Língua estranha quem fala é quem é santo. Língua estranha fala quem tem o Espírito Santo. Entende? E eu fiquei preocupado. Falei, Jesus, como é que eu vou provar para esse menino que é tanta dúvida, pai? E eu fui lá, falei sobre Pentecostes. Não saiam para lugar nenhum. Ele disse bem assim, ó, Amanda, linda. Ele disse assim, Jesus, não saiam de Jerusalém para fazer nada fora, enquanto vocês não estejam convictos de que vocês têm poder através do Espírito Santo. Não saiam aí falando, orando, fazendo aquilo que vocês ainda fazem por si só. Deixa eu provar para vocês que vocês estão realmente cheios da glória, cheios do Espírito, para que vocês possam ir lá e fazer. Porque o homem sem Deus, ele pode até orar, mas ele não vai curar. Ronaldo, ele pode orar, mas não vai curar. Vai fluir o quê? Quando aquela mulher foi lá tocar em Jesus, que estava 12 anos sangrando, imunda, a Bíblia, naquela época, por causa do costume, considerava ela imunda, ela tocou em Jesus e saiu virtude. E de nós vai sair o quê? Fala aí, Simone. Vai fluir o que de nós? O que vai fluir de nós quando alguém vem aqui e fala assim, eu estou doente? Eu preciso de uma oração, porque eu preciso que Deus faça o sobrenatural. Vai fluir o que da gente? O que vai fluir de nós? Quando você orar, vai fluir cura para o doente? Quando você orar, vai sair feridas? Vai curar feridas? Quando você orar, vai profetizar e a profecia vai acontecer? Porque diz a Bíblia que verdadeiramente você é um profeta se a profecia acontecer. Porque se você falar por si só, a profecia não vai acontecer. Mas se você fala de uma profecia através do Espírito Santo, através daquilo que Deus pediu para que você falasse, logo ela acontece. Logo ela acontece. Se você é profeta, a profecia vai acontecer. Se você for profeta, com o Espírito Santo. Se você for profeta, com o Espírito, se não, vai ser só uma palavra jogada no vento. Está entendendo? E nós estamos instruindo, eu estou fazendo curso, tudo aí com eles. Para que a gente não caia na maldade e nem na besteira de se deixar ser enganado pelos espíritos imundos. Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Conhecereis a verdade. Para que essa verdade não deixa, Luiz, o inimigo roubar a tua coroa. Paulo diz. O diabo vem persuadindo, vocês viram. Luiz, o Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas celebradas 50 dias após a Páscoa. Reunindo judeus de todas as nações. Olha só que Deus lindo. Eu vou resumir, porque tem muita coisa para falar. Mas eu vou resumindo. Ele pegou todos os judeus do mundo inteiro, que era um dia de festa de Pentecostes, que as pessoas iam lá, entregar as suas ofertas para Deus. Alguns davam ouro, outros davam prata, outros davam animais, faziam sacrifício. Desde sempre, desde a época de Moisés, lá na tenda do encontro, que fizeram a tenda para que os animais fossem sacrificados, e de ano em ano o sacerdote entrava na presença do Santo dos Santos, clamava pelo povo, e Deus respondia, e o sacerdote vinha e dava a resposta para o povo. Agora essa resposta não é mais assim, essa resposta vem através da sua dedicação com Deus, e da sua conduta. Ele te responde, ora, ele vai te responder. Hoje nós temos facilidades com isso.
Pentecostes ele reuniu todos. Vamos só conjecturar. Ele reuniu os brasileiros, reuniu os espanhóis, reuniu os italianos, reuniu os japoneses, reuniu os coreanos, reuniu um monte de gente que estava indo lá. Eu digo desses países, judeu. Falando hoje, judeu, lá atrás. Entende? E aí, nesse dia, quando eles estavam ali quietinhos, reunidos em oração, foi que Deus tinha preparado o momento certo. Falou, agora vai acontecer aquilo que se havia, que Deus tinha falado. Jesus tinha falado. É nesse dia. Ei, todos os dias que Deus prepara para fazer um grande extraordinário, um grande milagre, a gente tem que estar preparados. Ele preparou esse dia, eles estavam esperando. Nós temos que esperar os dias de milagres na nossa vida. Estarmos em oração, estarmos em obediência para que as coisas se alinhem, as do céu com as da terra, para que as coisas do céu aconteçam na nossa vida. Alinhados, esperando em oração, em obediência. Juntou todo esse povo. De repente, quando eles menos esperavam, Luísa, veio esse vento, veemente impetuoso, e encheu a casa. E eles foram para as ruas. Ali sim, Deus tomou cada um. Tomou um com a língua portuguesa, tomou outro com a língua italiana, idioma, tomou outro com outro idioma, e tomou outro com outro. E Pedro, não tinha ganhado nem um peixe ainda. Pedro não tinha ganho nem a mulher dele. Eu estou conjecturando, tá? Estou só dando uma pincelada aqui para vocês entenderem. Pedro não tinha ganhado ninguém ainda. Mas naquele dia, ele cheio de Deus. Na verdade, não é ganho, é convencido. Convencido. Ele não tinha convencido ainda. Ele não tinha autoridade para falar sobre o Evangelho. Ele não tinha poder nele para tal coisa. E a partir do momento que ele sentiu esse poder, a partir do momento, Lia, que ele sentiu esse poder, a vontade deles era de sair correndo. De sair correndo para falar das coisas que eles tinham vivido naquele momento. A vontade deles era de sair falando de Jesus para todo mundo, do que tinha acontecido com eles. Porque quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, é isso que acontece. É algo sobrenatural. É algo que você não entende. É algo que você realmente fala, poxa vida, eu preciso falar dele para alguém. Eu preciso ser instrumento dele, nas mãos dele, para convencer alguém de quem verdadeiramente ele é. Entende? Esse é o sentimento de quando a gente realmente tem esse poder em nós. A Bíblia diz, aqui ó, judeus de todas as nações. Era um momento ideal para que o Evangelho fosse proclamado em várias línguas. Momento ideal. Nós temos que esperar o momento ideal para falar aquilo das coisas, para falar aquilo que Deus quer falar. No momento que Ele escolhe. E aqui, o cumprimento da promessa. É o versículo 1,4 que nós lemos. O Espírito Santo desceu de forma visível e audível. Viram o vento e escutaram o vento. Línguas como de fogo, que significa purificação e consagração. Quando o Espírito vem, ele te purifica e te consagra. Te purifica do mal, te purifica do pecado, te purifica de tudo aquilo que mancha, que atrapalha a obra de Deus. Ele te purifica e te consagra. Todos foram cheios do Espírito Santo. Capacitação para testemunhar. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aqui eu posso até aplicar. O Espírito Santo é quem tem o poder na igreja para pregar e vencer mesmo. O Espírito Santo é quem dá o poder à igreja, que sou eu e você, para pregar e vencer o medo. É Ele que faz isso. É Ele que te prepara
com poder, autoridade, graça, unção, para você vencer o medo. O impacto do Pentecostes, versículo 5 ao 13. Não precisa abrir. Os discípulos começaram a falar em diversas línguas, compreendidas por pessoas de diferentes nações. Olha só. Mesmo que a pessoa é lá da China, mesmo que a pessoa é da África, mesmo que a pessoa é dos Estados Unidos, se você fala numa língua só, eles entendem aquilo que você está falando. A mesma língua é o que? O mesmo Espírito, é o mesmo. O Espírito tem que falar um idioma só. Mesmo que sejam várias, ele tem que falar, a igreja tem que falar a mesma língua, o mesmo idioma, tem que estar falando das mesmas coisas, as mesmas razões, as mesmas convicções em Deus. Tem que estar em conjunto. Não pode estar dividido. Não pode estar um pensando aqui, o outro pensando naquilo lá. Tem que estar em oração, no mesmo lugar, esperando ser capacitado, esperando ser tocado pelo Espírito Santo, para que as outras nações entendam esse idioma, que é um só. O Espírito Santo só fala um idioma. O Espírito Santo só fala um idioma. Mas quando ele fala em um idioma, todas as pessoas de todas as nações, de todas as raças, e todas as tribos vão entender. Todas as pessoas, de todas as nações, todas as tribos vão entender. Porque é um idioma só. É uma linguagem só. Eles começaram a falar. E essas pessoas de vários lugares começaram a entender. A multidão ficou admirada e dividida. Ó, você não vai convencer todo mundo não, tá? Cutuca aí. Muitas pessoas vão acreditar em você, mas muitas também não vão acreditar. Aqui, a multidão ficou admirada e dividida. Uns se maravilharam. Nossa, que Pedro é esse? Que homem é esse que não sabe ler o A e o U, não sabe formar uma palavra? Tá falando inglês? O cara nunca estudou inglês. O cara nunca falou outro idioma. Que homem é esse? O cara é ignorante, o cara não sabe ler. E tá falando inglês? Como que acontece isso? Eles admiravam. Porque o povo sabia que Pedro não tinha estudo, não tinha escolaridade, não fez faculdade, não fez cursinho, não fez vestibular, não fez nada disso. E ele falando inglês? Pelo amor de Deus. Outros zombavam. Uns admiravam, os outros zombavam. E quando o Espírito de Deus se manifesta, sempre há reações. Uns se rendem, outros resistem. Tá vendo que agora eu vou te provar que você não vai convencer todo mundo. Porque vão ter pessoas que vão se render e outras vão resistir. Vão resistir. Essas aí você entrega na mão de Deus. Você entende? Pregação de Pedro. Está no versículo 14 e 36. Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e explica o que está acontecendo, citando o profeta Joel. Ó, lembrou lá da profecia de Joel, lá no Antigo Testamento. Por quê? Por quê? Tem gente que fala, o Antigo Testamento nem tem mais valor. Tem sim. Porque o Antigo Testamento, o Novo Testamento é a revelação do Velho Testamento. Isaías falou muito sobre tudo o que aconteceu. A ceia, quando o povo saiu do Egito, que Deus mandou Moisés assar o cordeiro, e o pão que depois eles vieram falar que era o fermentado, que eles não podiam fazer pão fermentado. Sabe por que foi? Porque Deus tinha pressa deles saírem do Egito e não esperou nem tempo. Pô, faça pão e mata o cordeiro e passa o sangue do cordeiro nos umbrais. E depois, ó, o Espírito da morte vai passar aqui, mas não vai tocar em vocês. Depois vocês vazam, vão embora. Nem deu tempo de fermentar o pão. Fizeram pão sível, pão sem fermento. O cordeiro estava apontando o cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que é Jesus.
já estavam apontando a isso. O Velho Testamento veio cheio. Fala sobre Joel, que é Joel 2, 28 até o 32. Ele estava falando sobre a profecia de Joel. O profeta Joel, um dos profetas menores do Velho Testamento. Profeta menores porque o livro é menor. Profeta maiores porque o livro é maior. Um dos maiores profetas que é considerado no Velho Testamento, Isaías, que é um dos maiores livros. Acredito que tem 66, se não me engano. 66. Ele é maior. E aqui ele anuncia que Jesus, ele anuncia Jesus como o seu Salvador, o seu Senhor, crucificado e ressuscitado. O Espírito Santo transforma um homem medroso em poderoso pregador. Aleluia. Mas sem o Espírito Santo a gente tem medo. Eu vou errar. Ai, não vou conseguir. Ai, meu Deus, eu vou ficar nervosa. Mas quem te dá esse empoderamento é o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de Deus. É Ele que se responsabiliza por eu estar aqui. É Ele que se responsabiliza por tudo que está se movendo aqui. Pelos louvores, pelo entendimento, pela direção do que está acontecendo aqui. É Ele que tem a direção de tudo. Ele transforma uma pessoa medrosa, que era Paulo, que era Pedro, num pregador. Um poderoso pregador. Poderoso pregador. Ora, algum tempo atrás, um tempinho atrás, Pedro tinha negado Jesus e agora está pregando dessa forma. E agora está falando desse poder em outro idioma, convencendo pessoas de outros países, de outras nações, de quem Deus é. É assim que Deus quer que você seja. Que você seja uma pessoa poderosa, com poder, empoderada do Espírito Santo, para convencer outras nações de quem Deus é. Aleluia. O resultado do nascimento da igreja está no versículo ainda em Atos 37 até o 47. Ouvindo a pregação, olha só, 3.000 pessoas se converteram. Ouvindo a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convenceram só naquele momento. Aleluia. Os que zombaram diziam, nossa, sabe aqueles doutores? Não pode rodopiar, não pode se movimentar, que não quer que o menino roda, que não quer que a menina roda, que não quer... Ô filho, posso falar uma coisa? Vou falar assim, toma um copo de vodka e tenta ficar parado. Toma um litro de uísque e tenta ficar sem falar. Falar no meio de uma festa. Porque logo quando você toma algo que movimenta o teu sangue, que aquece o teu sangue, você já quer logo. Se está numa festa, já quer logo dançar. Uma pessoa tímida, Wesley. Amanda, uma pessoa tímida quando toma um gole, já quer logo. Ela se mostra, meu irmão, era mudo praticamente, não falava, mas tomava um gole de bebida, de verdade, eu não estou comparando o Espírito Santo com essas coisas não, longe de mim, está repreendido. Mas eu estou falando de algo que move o teu sangue, que esquenta o teu sangue. E álcool tem esse poder. De deixar uma pessoa tímida falando mais que os cotovelos. Quem conhece alguém assim? Pode falar. Conhece? É. Então, meu irmão, meu Deus, pelo amor de Deus, meu filho, pelo menos não. Ninguém te suporta que você fala pelos cotovelos. O menino já ia tocar, já cantava, nem cantava, nem conseguia cantar. Mas quando bebia, se movimentava. Aí agora pensa bem, se uma bebida alcoólica faz isso, por isso que eles pensaram que tinha sido embriagado com vinho, 9 horas da manhã, os doutores da lei, vocês já estão aí, tudo bêbado. Não sabia de nada, inocente, do que estava acontecendo. Era o poder de Deus. Aleluia. Transformando aquelas pessoas 9 horas da manhã. Os doutores, né? Eu sei porque tudo isso.
para que isso? Esse movimento? Para que rodopiar? Isso não é de Deus. Então, aí você pega o barril de presença do Espírito Santo e você quer que eu fique parado, Vitinho? Num culto desse? Cheio de unção? Cheio de poder? Cheio de graça? Quer que eu fique num poste? Aleluia. Eu me deixo ser levada. Eu me deixo embriagar pelo Espírito Santo. Mas é porque tem gente que fala que não sabe. Quem fala que o Espírito Santo não age dessa forma é porque nunca tomou uma dose do Espírito Santo. É verdade. Para falar que não precisa disso tudo. É porque não conhece o poder de Deus. Porque quando Deus toca na gente, você só quer pular. Tem gente que pula. Tem gente que chora. Porque cada um reage de uma maneira. Tem uns que ficam falando só em língua e quietinho aqui, ó. Tem outros que ficam em espírito, movimento só o corpo. Os judeus é assim, ó. Quando sente a presença do Todo-Poderoso. Os judeus é assim. Pode olhar lá no Muro das Lamentações como é que eles ficam. Aí você pula, sapateia e o povo diz que você está matando alguém. Aí você faz barulho, porque é o barulho que o diabo não gosta. O povo diz, para que tudo isso? Mas é porque eles não entendem que nós somos tocados pelo Espírito. E esse poder, você não consegue ter controle. Porque lá, no Salomão, quando ele fez o templo de Salomão, a glória de Deus foi tão grande, a glória dessa última casa, que está na Bíblia, era maior do que da primeira, era um lugarzinho pequenininho. Gente, eu estou falando de poder de Deus, gente. Estou falando da graça de Deus. Quando o templo de Salomão foi destruído por Nabucodonosor, depois que eles voltaram, eles tentaram construir outro templo, só que o templo era pequenininho, era singelo, era assim como esse. Imagina a glória no templo de Salomão, tudo ouro, paredes revestidas de ouro, châmara de ouro. E de repente, quando Nabucodonosor veio e destruiu tudo, botou fogo no templo, acabou-se tudo. Quando eles voltaram da Babilônia, 70 anos depois, voltaram do cativeiro babilônico, eles constroem um templozinho pequenininho, Amanda, bem pequeno. E aí as pessoas falaram assim, esse lugarzinho aí vai dar o quê? Ó, tá na Bíblia. Esse lugarzinho aí não vai ser como era no outro templo, não. Lá tinha ouro, tinha prata. Olha o olhar dos caras. Olha o olhar da mente da pessoa. Ah, se não tiver ouro e prata, não é de Deus. Se não tiver ouro e prata, isso aí Deus não está no negócio, não. Só que Deus deu um jeito de provar para eles que ele era no lugar grande e também era no lugar pequeno. Aleluia! Ele era no lugar grande e também era no lugar pequeno. E a Bíblia diz que a glória desta última casa foi maior do que a da primeira. Qual era a primeira casa? O templo de Salomão, revestido de ouro. E a pequena casa? O templozinho pequenininho que eles montaram para eles adorar a Deus. Só que, sabe o que a Bíblia diz? Fátima. A Bíblia diz que a glória de Deus se manifestou com tanto poder no segundo templo singelo e pequenininho, que veio tão forte a Shekinah, que encheu o templo de fumaça. Era a glória de Deus, era a Shekinah de Deus. E a glória de Deus tocou. Vai na Bíblia que você sabe o que eu estou falando aqui. Que a glória de Deus era tão poderosa naquele lugarzinho pequeno, que ninguém acreditou, porque o templo não era o mesmo, que ninguém ficava de pé. Que o poder de Deus tocava as pessoas, Ronaldo, e ninguém conseguia ficar em pé. A glória de Deus era tão forte que as pessoas não conseguiam ficar de pé. E eu sempre digo, onde a glória de Deus toca, você tem que reagir. Porque, de alguma forma, quando o Espírito te toca, há uma reação do seu corpo. Quando ele esquenta teu sangue, porque ele é fogo. Quando ele esquenta as suas veias, de alguma forma, ou você pula,
ou você sorri, ou você chora, ou você rodopia, ou você fala em línguas estranhas, ou você fala em idiomas. Alguma coisa tem que acontecer em você. Aleluia. Você está entendendo? Então, para muitos que não acreditam nesse mover, eu não sei, eu acho que eles comeram o livro de Atos. Eles arrancaram o livro de Atos dos apóstolos da Bíblia, porque só fala sobre poder. Só fala sobre as profecias que aconteceram lá atrás, dos profetas maiores e profetas menores. E como é que a pessoa pode dizer que não precisa ter movimento, que não precisa de grito? As pessoas gritam porque elas estão se libertando. Sabe esse grito que às vezes muita gente escuta aqui? É o grito da alma da pessoa que Deus está tocando com unção, com poder para dar, para as feridas delas se curarem. Esse grito que muita gente está aqui é grito que queria dar em casa e não dá, porque não pode. Porque alguém vai falar que é louco, alguém vai falar que é doida. Sabe esse choro que a gente chora aqui? A gente não pode chorar no trabalho, não pode chorar na frente das pessoas, não pode chorar na frente dos amigos do trabalho, e chora aqui. É a glória de Deus que se manifesta. Glória a Deus. E as pessoas que não sabem nada de Deus, não sabem nada do mover do Espírito Santo, acabam julgando as pessoas por não conhecer a Deus. Você entende? Que eu até coloquei no meu stories essa semana. Falei, pô, se você não é capaz de me amar, pelo menos seja capaz de me respeitar. Ou então, você venha falar sobre as coisas que você conhece. Porque eu só falo daquilo que eu sei. O que eu não sei, eu deixo para quem sabe falar. E para falar de Deus, você tem que conhecer Deus. Você não pode tirar sua convicção do nada, das suas próprias razões, para criticar alguém que conhece a Deus. Entende? Não pode. Aí é você agredir a fé da pessoa. É você diminuir a fé da pessoa. Eu sei do que eu falo. E eu, pela Bíblia, e pelo meu chamado, está convencendo um monte de gente em várias nações do mundo. Eu não tenho poder para isso. Agora o Espírito de Deus que habita em mim tem. E o Espírito de Deus que habita em você também tem. E as pessoas apontam, criticam. As pessoas falam mal, não sabem do que estão falando. Mas eu continuo, porque Deus é Deus. E quem dá crescimento na obra é Ele. É Ele que abre as portas e é Ele que fecha. Está lá em Apocalipse. Toda porta que eu abro, ninguém fecha. E toda porta que eu fecho, ninguém abre. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Pedro convenceu mais de 3 mil pessoas aqui. A comunidade cristã passou a viver em comunidade cristã passou a viver em comunhão fraterna, partir do pão e orações. Comunidade fraterna. Fraternal, meu irmão. Esse é meu irmão agora. Esse aqui é meu irmão. Esse aqui eu vou ajudar em oração. Esse aqui, quando precisar de uma palavra, eu estou aqui, tamo junto. Esse aqui, quando precisar de um afeto, tamo junto. Esse aqui, quando precisar de uma cesta básica, tamo junto. Esse aqui, quando precisar de abrir a porta, eu vou indicar ele. Tamo junto. Aqui, comunhão fraterna. Partir do pão. Eu não vou dar porque amanhã vai faltar. Ô miserável. Ô miserável. Você acredita em Deus ou não? Porque lá no Egito, lá no deserto, perdão, Deus falou, não guarda comida, porque se guardar vai apodrecer. Todo dia eu vou trazer um maná na tua porta. E todo dia tinha um maná na porta. E lá no estudo diz que se alguém tivesse com vontade de comer carne, aquele maná tinha o gosto de carne. Aleluia. Se alguém quisesse comer macarronada, se fosse um domingo, ele tinha o gosto de macarronada com frango assado. Eu creio! Esse é o Deus que eu conheço! Esse é o Deus que eu conheço, rapaz! Tá aí! Tá tudo aqui! Tá tudo aqui! Olha que Deus lindo! E eu sei que era 250 gramas de maná todo dia. Todo dia. Ei, não guarda. E alguém que se temava guardar, apodrecia. Sabe por quê? Deus falou, não quero que você guarde, porque eu quero que você dependa de mim todo dia. Aleluia. Eu quero que você dependa de mim todo dia. Eu quero que você tenha fé para depender de mim todos os dias da sua vida. Aleluia. Senhor Jesus. Ele disse, eu não dou comida aos pássaros. Eles não têm armário,
não trabalham, eu estou conjecturando. Eles não vão para o shopping fazer compra, não vai para o Walmart. Eles não fazem compra, não tem armário, não. Mas todo dia eles têm a semente para comer. E ele diz, eu me preocupo com eles, não vou me preocupar com você. Meu Deus! Esse é o poder de Deus. 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 Quase terminando, tá, gente? Quase terminando. Vou ministrar a ceia. Eu vou ficar aqui o dia inteiro. À noite. Havia união. Oração. União. Generosidade. E crescimento diário. Quando tem união. Quando tem generosidade. Quando tem oração. Partir do pão. O crescimento é diário. O crescimento é diário. A gente precisa entender quem é Deus. A gente não pode ter um Deus. Cada um tem um Deus. Eu não posso fazer de Deus aquilo que eu quero que Ele seja. É Ele que tem que fazer de mim o que Ele quer que eu seja. Ele que tem que fazer de mim o que Ele quer que eu seja. Eu não posso fazer Deus. Eu quero que o Senhor seja assim. E cada um tem um Deus, uma caixinha. Cada um tem um Deus, uma caixinha. Não. Cada um tem um Deus na caixinha. Não. Deus é um só para todos. Deus é um só para todos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada por amor, por ensino, comunhão e crescimento. Cheia do Espírito Santo é marcada por amor, ensino e comunhão ao Espírito Santo. Amém? Amém. Vou ministrar a ceia. Nós temos que entender o que o Espírito diz à igreja. Verdade. Temos que entender o que o Espírito diz à igreja. Senão a gente vai ficar batendo cabeça. Senão a gente vai ficar tendo as nossas próprias convicções. Pedro, antes da verdade, ele era covarde. Pedro, antes do poder, antes da transformação do Espírito Santo, do revestimento do alto, ele era um covarde. Agora, depois que ele foi revestido, agora ele prega com ousadia. O Espírito Santo transforma o medo em coragem, a fraqueza em poder e a dúvida em fé. Olha isso. Transforma o medo em coragem, a fraqueza em poder e a dúvida em fé. Aleluia. Quando o Espírito Santo fala em meio de nós, a nossa vida ela é transformada. Glória a Deus. Quando é Deus que fala, a nossa vida é transformada. Quando Deus, onde nós estivermos e Deus estiver, alguma coisa tem que acontecer na sua vida. É verdade. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Alguma coisa de novo tem que acontecer. A igreja que cresce. Versículo 41 e 47. E todos os dias, o crescimento, o Senhor, a igreja e aqueles que se haviam de salvar, a igreja estava cheia do Espírito Santo. Cheia. E vive em comunhão, compartilhando o pão, compartilhando a oração. E todo mundo cresce igual. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Eu recebo. Quem recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu queria ministrar a ceia. Eu queria a bispa Luciana. Pode ser alguém tira foto? Pode ser. Vai ser consagrar o elemento pão, o elemento vinho. Aliás, muda o fundo, por favor. Acho que tem um aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Vamos ministrar a ceia.
Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Esse momento é um momento que você vai refletir sobre tudo que aconteceu durante o mês da última ceia. Ou se você não tomou ceia, analise-se e peça a Deus para que você possa fazer parte dessa mesa, porque o convite é para todos, independente de situações, independente de qualquer coisa. Deus, o convite é para todos. Muitas vezes pessoas medem a fé, medem a conduta das pessoas, mas Jesus ele não veio para medir nada, ele não veio para condenar, julgar, ele veio para salvar. E a Bíblia ela é bem clara em dizer que ele faz o convite para todos, porque essa é a comunhão de Cristo com os santos. É uma aliança, uma nova e uma eterna aliança. E nós sabemos que a nossa conexão com Deus é individual. Isso independe do meu irmão, independe do meu marido, independe da minha amiga, independe da mãe, independe do pai. Isso ele fala diretamente a cada um de nós. Diretamente a cada um de nós. São particular que Deus tem com cada um, independente de qualquer coisa. Amém? Louvado seja Deus. Gostaria que vocês falassem com Deus sobre esse momento da ceia. Vocês conversassem com Deus sobre as suas dificuldades em relação a esse momento da ceia, sobre algo que você tenha cometido que desagradou o Senhor durante todo esse tempo, né? Algo que você precisa pedir perdão, algo que você, alguém que você magoou, alguém que você discutiu, mesmo que essa pessoa não esteja aqui, mas libera esse perdão para que o Senhor possa alcançá-la e você abençoe essa pessoa também, né? Porque o Senhor diz na palavra dele que quando nós formos ofertar diante do altar, e se nós tivermos alguma coisa com o nosso irmão, primeiro nós temos que resolver o nosso problema com o nosso irmão, para depois estarmos na presença dele. Então, se você lembrou de alguém, se você precisa pedir perdão, se você precisa se consertar diante de Deus, também possa fazer isso. Se você estiver afastado, se você estiver precisando de uma nova aliança com Deus, então esse é o momento de você se colocar diante de Deus e que Ele possa proporcionar esse momento de comunhão e reconciliação com você. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, está aí a tua igreja, Senhor. Está aí o teu povo. Está aí cada um diante do Senhor. Cada um está na sua comunhão, no seu particular. E só o Senhor que pode nos enxergar de dentro para fora. É só o Senhor que pode chegar até o nosso íntimo, mais íntimo do nosso ser. E pode ver o que nós temos dentro de nós. É o Senhor que esquadrinha, visita nossa mente, esquadrinha o nosso coração. E que nessa noite, nesse dia especial de ceia, nós podemos ser perdoados, Senhor, de todos os nossos pecados, das falhas, de tudo aquilo que nós viemos diretamente ou indiretamente ter desagradado o Teu Espírito Santo. Porque essa não é a nossa vontade, esse não é o nosso querer, porque nós sabemos que nós temos que ser santos, separados como igreja, como filhos do Senhor, na Tua presença, como pai, como mãe, como irmão, como servo,
como funcionário, em todos os aspectos da nossa vida, Senhor. Se nós viemos desagradar de alguma forma, em pensamento, às vezes até em gestos, da nossa conduta, no nosso dia a dia, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, dar continuidade com o nosso nome no livro da vida, porque é o que mais importa para o Senhor, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, mas para que ele permaneça, nós temos que ser santo como o Senhor é. Como diz a tua Bíblia, a tua palavra, que nós temos que ter a mente de Cristo, sermos semelhantes ao Senhor, não só parecidos, mas ter a conduta de Cristo e ser santo como o Senhor é. Que o Senhor nesta noite possa apagar tudo aquilo que desagradou o Senhor, desligar do mundo espiritual tudo aquilo que nós ligamos de negativo e possa reconectar todo o positivo, tudo aquilo que é bom para a nossa vida. Se foi palavras que nós proferimos, se foi na nossa conduta, que o Senhor possa desligar, porque a tua palavra diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu, e tudo que é desligado da terra é desligado no céu. Então, que o Senhor possa nos reconectar ao Senhor a partir de agora, através da ceia, e que tudo que nós estamos agora nos arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, que possa ser jogado no mar do esquecimento. Que possa ser jogado no mar do esquecimento. E que a partir desse momento, o Senhor escreva uma nova página na nossa vida, através da nossa conduta e da nossa fidelidade com o Senhor. Eu consagro o elemento pão, que tipifica, Senhor, o corpo do Senhor que foi moído por nós. Da mesma forma, eu consagro o elemento suco de uva, que ele representa o sangue do Senhor que foi vertido na cruz. E que o Senhor, a partir desse momento, consagre a nossa vida, a nossa semana, os nossos familiares, nós como servos do Senhor, e que esse dia não seja somente mais um dia como os outros, que ele não seja importante como nós consideramos alguns dias da nossa vida sem importância, mas que a partir de hoje esse dia represente outros dias de bonança, de bondade, de longanimidade, de amor, de diferença, de divisores de águas na nossa vida. Que o Senhor possa se mover a nosso respeito, se mover a nossa família e todas as áreas da nossa vida. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem passar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Isso é sinal que você está renovando a sua aliança com o seu irmão.
seu esposo, com a sua mãe. É sinal de que você está renovando essa aliança com essa pessoa que é importante para você. Todos pegaram? Amém? Todos já pegaram? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E tendo Jesus tomado o pão, deu graças e partiu o pão dizendo: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei todos. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Rabi Maná. Oh bendito que doceremi naraia. Oh manará sorebadara manai secadarai. Oh manasso manai arai sei. Ele massone que vinai darai. Ei darai servadai. Oh bendito. Oh santo, Pai santo, Senhor, obrigado, Pai. Aleluia. Oh, da mesma forma, após isso, tomou o cálice e, tendo dado graça, disse: esse é o cálice. Toda vez que beberdes em memória de mim. Ele disse: toda vez que for fazer isso, bebam do cálice e façam isso em memória de mim. É o cálice da nova e da eterna aliança. Tomai todos. Emassi, Emaná, Emassonemas. Ai, queimando o sol. Bendito, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado por esse momento, esse renovo. Ei, Senhor, obrigado pelo teu amor. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter levado sobre si os meus pecados. Sai sobre a éramos condenados, o Senhor levou sobre si tudo aquilo que pesava sobre nós, Pai. Obrigado, Senhor. Seja renovado.
Seja fortalecido, seja fortalecido, seja renovado. Alimento vivo que vem do céu. Oh, bendito. Oh, Senhor, obrigado por me dar vida. Obrigado por me dar vida e vida em abundância, meu Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor, pelo teu infinito amor. Obrigado, Senhor. Bendito. Também de raça. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esse momento de celebração. Obrigado por esse momento, Senhor, de eterna, de nova e de eterna aliança. Obrigado, obrigado. Volta aí. Oh, Santo. Santo, Tu és santo, meu Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, santo, Tu és santo. Asuri Haide Marasi. Ide Semadara Miare. Ide Sori Miare Condere Massia. Oh, Donai Condere Andare Se. Oh, Alario Siande Mandaraye. Bendito. Oh, bendito. Sore meu, comido siaria tiaba. Oh, e assim de maneira se ateava. Oh, dona Iaduria se a minha amore mio, che tu riesci a mi attirare. Oh, cantarai insieme. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Mestre. Obrigado, meu professor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pela presença, amigo. Obrigado. Obrigado. Hoje eu tenho obrigado, Senhor. O Senhor é inconfundível. O Senhor é inconfundível. O Senhor é inconfundível. Obrigado pela vida que me deste. Aleluia.
Pode acender as luzes, gente. Pode acender as luzes. Obrigado, Senhor. Queria agradecer a todos em nome de Jesus. Os nossos convidados de hoje, que vieram aqui hoje. Wesley, Amanda e a Isadora também. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Deus abençoe a todos. Queria agradecer a todos que fazem parte aí, que estão assistindo a gente espalhado aí. Está no Ceará, está na Bahia, está no Sul, está aqui no interior de São Paulo. Tem algumas pessoas que nos assistem, os amigos nossos. Eu agradeço a Deus por ter confiado em nós, uma obra tão linda, tão extraordinária, e que o Senhor seja sempre honrado e glorificado e exaltado aqui, que nós possamos diminuir cada vez mais para que Ele cresça e que a glória dele se manifeste em nosso meio. Todos estão convidados ao próximo culto. Temos sexta-feira na casa, lá na Brasilina, com a Bispa Luciana. Temos terça-feira com os bispos Valdone e a Bispa Madalena lá em São Mateus, né? E tem o programa da rádio todos os domingos a partir das 13 horas até as 15 horas. E temos aqui os cultos de domingo, o culto da família, todos os domingos das 17 até agora. Normalmente termina mais antes, quando não é ceia, né? Mas ceia se estende um pouquinho. Peço perdão aos meninos que vieram pela primeira vez. Que na ceia eu sempre termino 7h30, mas na ceia a gente tem uma ministração um pouco mais explicativa, para que a gente não saia daqui devendo nada para ninguém, em termos espirituais, falando espiritualmente. Que a gente saia entendido daquilo que Deus quis aqui falar para nós todo o tempo. Simone, né? Não convido. Sueli, é tudo mais. Eu confundo. Simone, Sueli, obrigado. Deus abençoe e continue nessa força. A gente tem assistido você em oração, tá bom? As coisas vão acontecer. Aquilo que Deus precisa fazer, está fazendo. Isso é só questão de tempo. De tudo aquilo que Deus falou para você que vai acontecer na sua vida. E na vida de todos nós, tá bom? Vocês possam receber a bênção apostólica, que vocês tenham uma semana abençoada, que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só aqui, não só agora, mas que a graça dele se espalhe aos 4 cantos dessa terra. E a Igreja Santa diz: Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? O culto está encerrado para agora, Deus. Que vocês possam ter uma semana de bênção, de vitória, de conquista, de aprendizado, de ecoar essa palavra na vida de vocês, para que as promessas do Senhor venham se cumprir. Aniversariante do mês. Teu aniversário, pode desligar. Deus abençoe o pessoal do canal. Tem no YouTube também, que a gente tem que estar pedindo, né? Facebook, YouTube, tem o Kawaii, tem TikTok, tá tudo aí para vocês assistirem a nós aí nos cultos que estão em todos os aplicativos. Está escrito lá Ministério Estrela da Manhã, ou Apóstolo Mara Gama, ou Mara Gama, e vocês vão achar a gente lá nos aplicativos, tá bom? Amém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.